Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao webinar da Red Belt junto à IBM. Hoje vamos falar um pouquinho sobre desmistificando ataques complexos. Pedir só mais para a gente aguardar no máximo aí, pessoal, 5 minutinhos, respeitando quem entrou no horário, para a gente aguardar mais algumas pessoas entrarem. E a gente começa aqui apresentando todo mundo já para vocês, tá? Galera dando bom dia aqui, bom dia geral aí, pessoal. Obrigado pela participação. Bom, vamos lá, para a gente respeitar então o pessoal que entrou, quem for entrando vai pegando aí o webinar começando. Então, de novo, pessoal, queria agradecer a presença de vocês aí nessa quinta-feira, hoje, para participar aqui do webinar da Red Belt junto à IBM, tá? Hoje a gente vai, o nosso tema aqui, né, do nosso webinar hoje é desmistificando ataques complexos. Com certeza, eu acho que isso tira o sono se eu não dizer de todos que estão aqui nos ouvindo, acho que da grande maioria, né, meu amigo Denis e Claubert, acho que isso é algo que a gente vem ouvindo bastante dos nossos clientes, enfim, e a gente vem conversando no mercado, tá, pessoal? Então, a gente vai falar bastante por esse tema aqui hoje. E antes da gente entrar no tema, queria me apresentar rapidamente e passar a palavra para essas duas feras que estão aqui hoje para poder ajudar a gente nesse webinar, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo de Camargo, eu sou diretor comercial na Red Belt, e hoje, junto com o Denis e Claubert, a gente vai trazer aí um pouquinho sobre como que a Red Belt, né, utilizando aí toda a plataforma de inteligência da IBM, vem ajudando os clientes aí a responder, né, a essas ameaças, esses ataques e tudo mais. Então, Denis, passar a palavra para que você se apresente aí o pessoal que está ouvindo a gente hoje. Legal, obrigado, Gustavo. Bom, eu sou o líder da oferta de gerenciamento de ameaças da IBM para a América Latina, né? Obviamente, nós temos produtos para poder realizar isso, né? Então, o portfólio de gerenciamento de ameaças é um portfólio muito rico que abrange toda a parte de visibilidade, correlação de eventos, inteligência artificial e resposta a incidentes de segurança, né? Então, a ideia de hoje é justamente conversar sobre esse cenário atual, né, e como as nossas tecnologias ajudam as empresas a atingir seus objetivos. Show de bola, meu amigo. Claubert, se apresentar para o pessoal que está ouvindo a gente. Bom dia a todos, sou Claubert, trabalho na IBM como especialista em produtos de gerenciamento de ameaças, junto aí com o Denis, mas focando mais nos aspectos técnicos das nossas soluções, olhando muitas vezes e discutindo com os vários clientes esses desafios, né, das ameaças e como a gente detecta rapidamente, como a gente mitiga, como a gente responde os incidentes que envolvem essas ameaças. E, sem dúvida, os desafios são grandes, e os atacantes não perdem tempo, a gente também não pode perder. Estão cada vez mais sofisticados e trabalhando em conjunto, né? O que a gente fala, eles trabalham em conjunto, então a gente tem que juntar aí as peças para conseguir responder na mesma velocidade em que eles atacam, né? Então, pessoal, de novo, agradecer a presença de vocês dois. A ideia hoje é a gente trazer aqui algumas informações de mercado. O Denis ali está em contato com, enfim, diversos clientes, né, Denis, no dia a dia, ouvindo muita gente. O Claubert aí, que ele comentou, mais técnico, a gente trouxe aqui ele para que ele demonstre um pouquinho, né? Às vezes a gente fica muito, a gente discutiu bastante, né? Pô, vamos sair do VPT e vamos trazer um pouco para a prática, né? Mostrar ali como isso funciona. Então aí, pessoal, do meio para o final, aí o Claubert vai assumir aqui e trazer para a tela aqui a mostrar um pouquinho das soluções, tá? Mostrar um pouquinho de como que isso vem acontecendo aí na prática para vocês. E quem sabe faz ao vivo, né, Claubert? Vamos lá, vamos sair do PPT. Essa é a ideia. Show de bola, galera. Então, assim, só para conectar aqui, né, e a gente puxar o papo, eu acho que é claro para todo mundo aí a questão das ameaças, né, os ataques, que existe uma crescente exponencial. Vamos falar aqui de Brasil, tá, pessoal? Obviamente que no mundo eu não preciso nem falar, vamos atentar um pouquinho hoje aqui bastante para o Brasil, a gente trouxe alguns números aqui do Brasil para poder ajudar vocês, né, enfim, a clarificar e entender um pouquinho desse momento. Então, assim, a gente, né, a Red Belt IBM, enfim, o pessoal de segurança entende o seguinte, né, para a gente conseguir tirar o maior proveito aí dos investimentos que a gente faz em segurança, a Red Belt aqui trabalha com 3 pilares, tá, pessoal? Que é processos, pessoas e produtos. Quando a gente fala produtos, tecnologia, então quem está trazendo para a mesa aqui, o parceiro hoje, a IBM, a Red Belt é um parceiro Gold em IBM Security, tá? Então
Então, a gente tem todo um time especializado para o que a gente está mostrando para vocês aqui hoje. A gente vem fazendo na prática. Para quem não conhece a Red Belt está no mercado aí há 11 anos, aproximadamente quase 9 anos e pouquinho. A gente tem um SOC 24/7, tá? Então, onde a gente tem as tecnologias que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje, na verdade, o Clauber vai mostrar para vocês aqui hoje, a gente vem trabalhando forte essas tecnologias para poder ajudar os nossos clientes num jargão que a gente usa muito aqui, que é diminuir o tempo de resposta ao incidente, tá? Se tem alguma consultoria, alguém que venda alguma ferramenta, alguma solução para vocês, que eles falam que vocês não vão ter mais incidentes e vão zerar suas ameaças, putz, falem para a gente depois quem são, para a gente poder contratá-los e revendê-los, porque é algo, enfim, que a gente sabe que não existe, tá? Então, a ideia aqui hoje é mostrar falar um pouquinho, né, como que as soluções vêm ajudando a diminuir esse tempo dessa resposta aos incidentes, tá, pessoal? Então, quando a gente fala hoje, né, da questão da digitalização, a gente vive um momento peculiar do mundo aí, né, e Brasil também, essa questão do Covid, a gente brinca que o Covid foi o maior digitalizador das empresas, né, e um assunto que a gente usa bastante aqui é a questão de quanto maior a digitalização, maior abrem as brechas para que a gente possa ter exploração de vulnerabilidades, ameaças e tudo mais, né. Então, se a gente pegar e olhar para o Brasil, né, de novo, trazendo números do Brasil para vocês, o Brasil hoje ele tem mais dispositivos conectados do que a população brasileira. Então, assim, existem diversos tipos de ataques. A gente vai falar de alguns, o Clauber vai mostrar alguns ataques ali, o que a solução vem ajudando a gente a poder responder, né? E quando a gente fala muito do threat management, né, que é o gerenciamento das ameaças, onde o nosso amigo Denis aqui é o especialista de vendas Latam, correto, Denis? Me corrija se eu estiver falando besteira, hein, meu amigo? E eu acho que qual é o grande foco, né? Uma palavra linda, né, Denis? Pô, threat management, que legal, tipo, a gente sempre brinca com os cargos, né? É algo que, assim, pessoal, que a gente bate muito em cima disso, né? A ideia, né, do threat management é o quê? A gente trazer inteligência, a gente fala muito de inteligência artificial, a gente fala muito de remediação, orquestração, automatização. Então, assim, trazer para a experiência ali, né, para o dia a dia, com que a gente consiga diminuir o tempo das respostas de incidentes. Então, o que a gente vê muito, e a gente fez até um webinar depois, busquem lá as questões das gravações dos nossos webinars, a gente trouxe um cliente que usava um CIEM tecnologia legada. E, poxa, o tempo de resposta dele para o incidente, o que ele tinha que pegar de dados, ficar correlacionando, trazendo inteligência, um monte de gente para poder monitorar, enfim, o tempo dele para responder um incidente era gigantesco. Hoje, a gente tem muita tecnologia que ajuda a diminuir, no geral, o tempo de resposta ao incidente, mas também traz a inteligência para que a gente, literalmente, se preocupe naquele incidente, né? Ele mata muito a questão do falso positivo, né? Ou seja, putz, isso aqui está acontecendo, a inteligência está aqui. Muitas vezes, quando não orquestra, né, já resolve para a gente ali a questão, mas traz insumos para que o nosso N2, N3, enfim, trabalhe e responda aquele incidente de forma mais rápida, tá? Então, o Denis vai falar um pouquinho sobre isso também. E antes de eu passar a bola para o Denis, para ele poder trazer um pouquinho da experiência dele, eu queria trazer um último dado que eu achei muito interessante, que também é um dado, estava conversando até com o Denis aqui antes, com o Clauber, de um levantamento feito pela IBM. O Denis comentou que a IBM faz anualmente, né, Denis, esse levantamento. Depois, se você puder dar o caminho para o pessoal aqui, a Edbelt até postou isso, se eu não me engano, ontem, tá, pessoal? Se vocês terem uma ideia, né, a gente traz muito, quanto custa uma violação de dados? Sempre vem aqueles dados lá de fora, não sei quantos milhões e tudo mais. Pra vocês terem uma ideia, no Brasil, tá, isso dado de 2020 agora, quente, tá, o custo médio de uma violação de dados é de 5,8 milhões de reais, tá, pessoal? Quase 11% a mais aí do que em 2019, ou seja, isso vem crescendo bastante. A gente vive um momento de digitalização muito forte no mundo, não só por uma questão de Covid, mas acelerou muito, obviamente, mas por uma questão global, enfim, isso é totalmente normal. A gente olha muitas leis que vêm surgindo, tanto lá fora, surgiram há um bom tempo, o Brasil agora, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai falar, o Clauber vai dar alguns exemplozinhos ali de como que essas soluções vêm ajudando nesses pontos também. Mas só para vocês terem uma ideia, um número que para mim é muito alarmante, e a gente vai mostrar como que a gente diminui isso, obviamente, é o aumento do número de dias que as empresas demoram para identificar uma violação, tá, pessoal? Então, esse número aí, que era de 250 dias no ano passado, subiu para 265 dias, ou seja, as empresas demoram 265 dias para saber que tiveram aí um ataque, tá?
E o número de violações, né, quando a gente fala para conter as violações, né, que eram de 111 dias, subiu para 115 dias. Ou seja, os ataques eles só crescem, cada vez mais sofisticados, cada vez mais inteligentes para que as ferramentas não detectem, né? Então, se a gente não tem dentro de casa uma ferramenta que nos ajude a correlacionar, enfim, a trazer uma inteligência para dentro de casa, a gente vai ficar nessa média aí e com certeza vai sofrer grandes ataques, tá, pessoal? Então, acho que o que eu posso falar muito aqui para vocês, que a gente vai trazer aqui, a experiência tanto do Denis quanto do Claubert aqui na prática, é como que o machine learning, análise de dados, inteligência artificial, entre outras tecnologias, né, ela vem para poder ajudar as empresas a responderem a esses incidentes mais rápidos, tá? E esse mesmo estudo da IBM fala que 27%, tá, das organizações responderam isso mais rápido utilizando esse tipo de solução, tá? Então, assim, eu queria fazer essa breve introdução, sempre gosto de trazer um pouco de número para poder mostrar que assim, galera, isso acontece, apesar da gente falar, putz, cara, todo mundo trabalha em segurança aqui, ninguém duvida que isso acontece. Algumas pessoas ainda duvidam, então, assim, acho legal a gente contextualizar esses pontos para vocês, para mostrar o quê? Putz, os ataques, eles estão cada vez mais direcionados também, né? Muito mais direcionados, esse é um ponto importante. Quando a gente olha lá para 2020, o foco era o quê? Vamos invadir, colocar um vírus ali e apagar os documentos. Hoje em dia não, é o roubo de informação. Hoje em dia é o cara querendo roubar aquela informação para poder vender ela e capitalizar em cima disso. Então a gente tem que se preocupar muito com isso, tá? Trazendo esses pontos, meu amigo Denis, você que está no dia a dia, conhece muito aí de gestão de ameaças, né? O que você pode trazer para essa galera aqui de informação para poder contextualizar aí e ajudar eles no dia a dia nessa gestão e qual é o caminho que eles podem tomar, o que a IBM vem desenhando, e não só desenhando, né? O que a IBM vem fazendo no dia a dia aí para ajudar os clientes a diminuírem o tempo de resposta a incidente e também aí com a nova questão da lei, enfim, o que vocês vem vendo no mercado? Legal, Gustavo. Realmente o que a gente pode ver é que isso é uma preocupação a nível mundial, né? Eu percorro a América Latina toda, até antes da pandemia, lógico, né? Estamos viajando aí e é comum que essas mesmas preocupações elas se repetem em qualquer país da América Latina, tá? Independente do tamanho do país, né? Obviamente o Brasil é o país mais rico da América Latina, mas a gente vê as mesmas preocupações em países mais pobres, né, empresas de todos os tamanhos, né, e a grande preocupação, ou seja, um ponto comum que todas elas nos trazem, né, uma preocupação como é que eu consigo lidar com tudo isso, né, tendo em vista que a quantidade de ataques aumenta, né, não só em quantidade, mas também a complexidade, né, você falou muito bem aí, a motivação hoje é diferente, né, para quem começou com segurança de internet, né, lá nos anos 2000, né, na época que a internet estava começando a sair do meio acadêmico e para o âmbito comercial, né, empresarial, começaram a aparecer os primeiros grandes desafios, né, e naquela época a motivação era simplesmente o quê? Ganhar notoriedade, né, quem atacava fazia uma pichação numa página web, colocava lá o defacement, né, hoje em dia as motivações são muito maiores, né, inclusive até motivações a nível de nações, né, países atacando países para roubo de informação, né, ter alguma inteligência competitiva em cima disso. Então, assim, realmente... Organizações criminosas, né, o que a gente fala. Organizações criminosas, literalmente. Por isso que todo mundo fala que hoje, né, segurança é uma pauta que está na mesa do C-Level, né, do executivo principal da empresa. Por quê? Isso também deve-se muito por conta da legislação que começou a aparecer em vários países, né, porque era muito comum o executivo meio que negligenciar a questão da segurança, né, isso não me afeta de certa forma, isso não afeta o meu faturamento, isso, né, vocês estão aí para resolver isso, né, relegava o problema para a área de segurança, a área de IT, mas a partir do momento que dados começaram a ser expostos, né, informações privilegiadas de empresas, de informações, enfim, sobre, né, questões militares, inclusive a coisa começou a ficar num grau muito sério, né, e realmente a preocupação mudou aí, o grau mudou o nível completamente. Então as empresas, o que elas procuram hoje? Elas sabem, isso daí pauta na mesa dos executivos, mas não necessariamente isso se converte, por exemplo, em investimento no mesmo peso, ou seja, né, então tá bom, precisamos de segurança, só que a gente sabe que as empresas estão com dificuldade de contratar, achar mão de obra qualificada,
mesmo que você tenha gente para sentar na mesa ali e fazer a operação de segurança da maneira como você desenhou, como você pensa, esse profissional ele vai ser altamente assediado por outra empresa, né, que quem pagar um pouco mais vai levar ele para um outro lugar. Então, por um lado, a gente vive aí o pragmatismo de uma grande desaceleração econômica, perda de empregos. Por outro lado, a área de segurança é uma área que está contratando muito e que é difícil de achar gente especializada para isso, né? E quando a gente olha para a tecnologia ela toca num ponto fundamental, ela tem um papel fundamental em tudo isso, que é o quê? Como é que eu consigo fazer mais com as mesmas coisas que eu tenho, as mesmas tecnologias que eu tenho, com o mesmo time que eu tenho? Como é que eu consigo ser mais produtivo? Como é que eu consigo ter melhor eficiência operacional na tarefa de gerenciamento de ameaças no dia a dia? Então, voltando lá, ameaças aumentam a todo dia, em grau, em quantidade, pessoas faltando no mercado, né? Difícil encontrar mão de obra qualificada, né? Se você treina, investe, a chance de você perder esse mercado é muito grande. E você já fez um investimento em algumas tecnologias. Como é que eu extraio o melhor disso, né? Como você falou, você tem que unir aí os 3 pilares e orquestrar isso da melhor forma possível. Pessoas, processos e produtos. Você tem que ter as pessoas corretas, os produtos corretos e os processos ali muito bem alinhados e conectados para que isso funcione com harmonia, né? É claro que nem todo mundo vai conseguir fazer isso, nem todo mundo vai ter condições, ou às vezes a empresa fala, não é o meu core business fazer isso, né? Por isso que existe serviço gerenciado, justamente para que as empresas possam contar com a expertise de empresas, né, como a Red Belt, para entregar isso de forma encapsulada no formato de serviços para os seus clientes. Mas falando desculpa te cortar, meu amigo, desculpa cortar o raciocínio, mas esse é um ponto importante que o Denis comentou, a questão do outsourcing de empresas de cibersegurança, né? Então tem aí um dado do Gartner que fala que até 2021, em TI, obviamente, a área em que mais cresce a questão de outsourcing é a área de cibersegurança, levando em conta justamente isso que o Denis comentou, a falta de mão de obra especializada no mercado, né? A alta demanda, né, os ataques aumentando, ou seja, isso é algo que vem crescendo bastante. Fazendo um jabá aí da Red Belt rapidamente, Denis, aproveitando, mas manda bala, meu amigo. Mas isso é uma tendência mundial. Se a gente olhar para o mercado que mais cresce em termos de consumo de tecnologias de segurança, né, é o mercado de serviços gerenciados. Justamente por isso, porque as empresas enxergaram que até um certo ponto, até um certo nível, é difícil você manter tudo isso dentro de casa. Por uma questão de custo, uma questão de, enfim, de pessoas, de talentos, né, que as empresas já tiveram experiências aí com pessoas que saíram para ir para outros lugares, você perde aquela capacitação, aquele investimento que foram feitos nas pessoas. Eu não estou culpando ninguém aqui, eu acho que é parte do jogo, né, ou seja, se você tem qualidades, né, para subir na sua carreira, você tem que buscar isso mesmo. Mas o fato é que isso acaba gerando, né, um ciclo um turnover de talentos de pessoas muito grande. Então, o serviço gerenciado, de certa forma, ele vem ele cai como uma luva para esse problema. Não vou dizer um problema, mas para essa situação que a gente está vendo, né? Então, é uma estratégia, né, no final das contas. Oi? É a definição de uma estratégia, né? Onde você fala assim, eu preciso suprir a demanda, a necessidade, ela existe. O problema está aqui, eu não posso ignorar. Hoje em dia, com LGPD, por exemplo, não é somente pela LGPD, negócios perdem dinheiro independente de regulações, mas você começa a ter incidentes que afetam não mais a área técnica. Eu tenho falado frequentemente que incidentes de segurança não são mais um problema técnico, ele é um problema de negócio. Ele afeta a organização como um todo, seja por regulações, como agora a gente tem, de fato, uma regulação que vai começar a ser colocada à prova e vai começar a provar algumas empresas aí, as áreas de segurança, inclusive, mas também as questões de negócio, perda financeira mesmo. Negócio parado, é uma fábrica parada porque um ransomware parou o sistema produtivo da empresa, um hospital parado, pessoas morrendo porque os sistemas hospitalares foram comprometidos. Então, você tem uma série de situações que a segurança, ela afeta diretamente o negócio, né? E você precisa dar uma resposta para isso. Ficar ali, não, eu vou contratar uma pessoa para formar, ótimo, isso é importante. Você ter daqui a 3 anos uma pessoa, mas você precisa ter ela hoje, você precisa ter respostas hoje. Né?
E acho que um ponto legal, Cláudio, do que você comentou, desculpa te cortar, a gente já volta para você, mas a gente tem aqui os headcasts, a gente fez um headcast logo no começo, e veio um presidente de um banco e ele falou o seguinte para a gente, né? Ele falou assim, cara, a gente entrar numa reunião para poder discutir, olha, esse mês a gente não bateu a meta, o que a gente vai fazer para bater a meta, a gente não chegou no número de clientes frequentes que a gente queria, como que a gente vai chegar? Ele falou, tudo isso a gente consegue desenhar um plano. A partir do momento que a gente tem os nossos dados vazados, por exemplo, pode ser que a gente não tenha nem mais tempo de desenhar um plano, pode ser que a nossa marca, enfim, a credibilidade, a empresa vira pó de um dia para o outro, né? Então, acho que é aí que as pessoas começam a se preocupar muito com essa questão aí da segurança de dados, né? Eu acho que para todo mundo que está ouvindo aqui, não tem um que não tenha ouvido do diretor. Cara, como que a gente está na segurança? Como que a gente está pontuado em cima da lei geral de proteção de dados? Nossos sistemas estão seguros? A gente monitora? Enfim, aí foi o cara de segurança falou assim, não, então, lembra que a gente conversou? Não, calma aí, a gente está seguro ou não está seguro? Então, assim, eu acho que isso vem muito à tona nesse momento, né? Que é o que respostas impossíveis, né? Muitas vezes. Exatamente. Na verdade, as respostas, ele já sabe as respostas, né? As perguntas que ele faz. Mas é justamente para tipo, cara, deixa eu fazer as perguntas ali para depois falar que eu, pelo menos, me falaram alguma coisa, né? Enfim, acho que isso é um ponto importante. Hein? E quando a gente fala de gerenciamento de ameaças, né, que é o pano de fundo dessa nossa conversa aqui hoje, né, no nosso entendimento, esse gerenciamento de ameaças, a gente tem que dividir isso, ou pode dividir isso, em 4 grandes áreas, né, que obviamente são interdependentes entre si, que vão trabalhar conectadas entre si, mas isso leva, né, a uma jornada, efetivamente, do processo de gerenciamento de ataques e ameaças avançadas, né? Primeiro de tudo, né, quando a empresa que está pensando em construir seu próprio ambiente, né, ou está buscando isso através de serviços, você tem que verificar, por exemplo, a capacidade de entrega dessas 4 grandes áreas, vamos dizer assim, desses 4 grandes pilares que eu vou mencionar agora. Tá? O primeiro deles é a questão da visibilidade. Tudo começa com a visibilidade. Quando a gente fala de visibilidade, o que eu quero dizer isso? A tecnologia que eu tenho, ou o serviço que eu estou adquirindo aqui, é capaz de dar visibilidade completa a todo o meu ambiente? Quando eu falo visibilidade, não é só ali o trivial, né, o arroz com feijão que a gente já sabe. Pegar os logs de Fire, os logs de IPS, antivírus, EDR, e jogar tudo dentro do CIEM. Não é só isso, né? Isso vai muito mais além, do tipo, né, categorizar ali a parte, integrar ali a parte de usuários, né? Como é que eu faço para monitorar também os usuários? Então, a gente fala de User Behavior Analytics. Como é que eu faço para fazer ingestão de dados de fluxos de rede, por exemplo, para ter mais visibilidade sobre o tráfego que passa na minha infraestrutura? Eu tenho aplicações em nuvem, ou tenho serviços sendo consumidos através da nuvem? Será que eu consigo coletar dados de telemetria desses serviços para poder também colocar dentro da tecnologia para me dar visibilidade? Ou seja, quanto mais tipos e fontes de informação você consegue agregar ao serviço, melhor para você ter visibilidade e você acaba cobrindo, vamos dizer assim, ou deixando menos áreas escuras na sua monitoração, porque muitas vezes o problema está num ponto da infraestrutura que não está sob monitoração, né? Então você vai acabar perdendo evidência, vai acabar perdendo detalhes sobre algum tipo de ataque ou ameaça que pode estar originando ali naquele ponto. Depois, você tem que passar para a área de detecção, né? Não é só fazer ingestão desses dados, ingerir esses dados. Como é que a ferramenta vai trabalhar isso para poder detectar as ameaças? Então, por exemplo, aí começa a inteligência embarcada do produto. Primeira coisa, quais são os modelos que o produto utiliza para poder extrair inteligência de dentro dessas informações? É através de regras de correlação? Essas regras são pré-embutidas na ferramenta ou eu tenho que escrevê-las manualmente? Tem algum modelo de behavior já embutido na ferramenta? Utiliza algum tipo de aprendizado de máquina, de machine learning, para poder acelerar o processo de investigação? Eu consigo, por exemplo, integrar dados e fontes de base de inteligência contra ameaças, por exemplo, para poder ajudar a eliminar falso positivo ou para poder qualificar melhor, classificar melhor algum tipo de informação que foi detectada no ambiente. Por exemplo, a gente fala muito do MITRE, né, do MITRE, a questão lá do framework do MITRE. Se eu estiver analisando um evento, um incidente, eu consigo posicioná-lo exatamente em qual fase, em qual estágio daquele ataque, aquele incidente está nesse exato momento, né? Então, a tecnologia ela tem que ser capaz de dar essa visibilidade completa
em tempo real, obviamente, né, para que você possa tomar decisões mais rápidas. Então, quando a gente fala de gerenciar ameaças, isso está tudo ligado com relação às perdas de dados, o valor do dado vazado e tudo mais. Pesquisas mostram que empresas que têm tecnologias que conseguem diminuir esse tempo de resposta faz com que você também diminua o custo desse vazamento de dados, ou o impacto que você teve no vazamento, né, porque você está reagindo mais rápido, você está contendo o problema de forma mais rápida, obviamente você vai conseguir diminuir esse impacto quando comparado, obviamente, se você não fizesse nada, ou demorasse muito tempo para tomar alguma ação. E a partir daí entra a parte de investigação, né, ou seja, como isso aconteceu, por onde entrou isso, que tipo de ataque eu estou observando aqui. Né, então aí a gente entra com a inteligência artificial, por exemplo. A inteligência artificial, ela não veio para reinventar a segurança, mas ela veio justamente para ajudar o analista a tirar conclusões mais rápidas do problema que ele está enfrentando, né? Então, o analista, normalmente, ele perderia tempo, entre aspas, eu gastaria muito tempo analisando indicadores de comprometimento, qual é a relação daquilo com o alerta que ele está observando naquele momento, como é que esse alerta se relaciona com outros alertas, como é que isso se constitui numa ofensa, por exemplo. Às vezes, a gente viu muita tecnologia por aí, ou alguns clientes que falam, meu CIEM gera muito ruído, gera muito alerta, mas nada é conclusivo, justamente porque falha na hora de fazer a interligação, ou fazer a amarração desses eventos isolados num único evento mais abrangente, mais compreensível, ou seja, como é que eu ligo o que está relacionado entre vários alertas, entre milhares de alertas, ou milhões de alertas que são recebidos todos os dias. Né? Então, essa parte de inteligência é muito importante para poder fazer com que o analista comece a responder rapidamente ao incidente. E, com isso, obviamente, para o último pilar, que é o pilar de resposta. Com base nas informações que forem encontradas, o analista, agora o time de resposta a incidentes, ele já vai ter massa de dados suficiente para poder iniciar um processo de resposta a incidentes através dos playbooks que ele tem na solução de SOAR, de resposta a incidentes, no caso da IBM, o Resilient. Né? Então, o QRadar tem a capacidade de abrir automaticamente um incidente dentro do Resilient e categorizá-lo de acordo com o tipo do incidente, para que os playbooks corretos possam ser acionados, possam ser utilizados durante o processo de resposta a incidentes. E aí, a gente entra de novo na questão da orquestração. Né? Agora nós precisamos orquestrar também as pessoas, os processos e os produtos, e as tecnologias. E o Resilient faz muito bem isso, né? Ou seja, colocando quais são as tarefas que eu preciso executar. Né? Quais seriam as fases recomendadas para cada tipo de incidente, recomendado, veja o que eu disse, que isso não é rígido, você pode flexibilizar isso, você pode customizar de acordo com os seus processos operacionais, obviamente. Quem são as pessoas que vão atuar nesses incidentes, quais são as tecnologias que vou utilizar para me ajudar a responder aos incidentes, ou seja, coisas que eu preciso automatizar, onde fizer sentido, né? Outras fontes de inteligência para ajudar no enriquecimento dos indicadores de comprometimento que foram encontrados, para que eu possa tratar exatamente o problema, saber se é um malware que está afetando máquinas na minha organização, eu preciso saber qual é esse malware para eu buscar o processo de remoção exclusivo daquele malware, né? E também toda aquela relação, toda a parte relacionada à questão de vazamento de dados privados, né? Ou seja, se eu estou respondendo a um incidente, e agora, sob a luz da LGPD no Brasil, as empresas tornam-se, né, obrigatórias aí a ter planos de resposta a incidentes, a responder a esses incidentes e reciclar esses planos, né, de acordo com a necessidade, de acordo com a evolução, enfim, dos planos de respostas. Então, a parte de resposta a incidentes aqui ela é muito importante, não somente para você conter o problema em si, mas também para você evitar aí mais penalidades, né, por negligenciar o processo sobre a luz da LGPD, por exemplo. Né? Não sei se o Claubert quer comentar alguma coisa, Claubert, mas enfim, resumindo, são 4 pilares: visibilidade, detecção, investigação e resposta aos incidentes de segurança. Né? Eu acho que eu gosto de falar... Fala, Gustavo. Não, manda bala, depois eu comento, pode mandar bala. Tá bom. Eu sempre gosto de falar que segurança, e é um dos motivos pelos quais eu gosto, eu trabalho na área de segurança há 20 anos,
ou mais até já. Uma das características mais interessantes da segurança é que ela não é em si, ela não é uma disciplina fechada, pelo contrário, ela é uma área multidisciplinar. E a gente está falando aqui de soluções de gerenciamento de ameaça que exigem essa multidisciplinaridade. Eu preciso pegar logs de diferentes origens, eu preciso trabalhar muitas vezes com pessoas de diferentes áreas. Uma regulação como a LGPD vai exigir que eu trabalhe com, talvez, a área jurídica, né? Eu vou ter que dar insumos técnicos para a área jurídica, talvez responder uma questão. Eu tenho que trabalhar também com um processo de resposta a incidente, orquestrando tecnologias diferentes. Eu preciso conter um vazamento num banco de dados, eu preciso entender como aquele vazamento acontece. E a tecnologia está aqui exatamente para ajudar a gente a reduzir esse tempo, diminuindo o esforço de concluir isso. Uma das características fundamentais aí da LGPD frente a outras regulações, e eu não estou pegando a LGPD diretamente, mas a GDPR na qual ela foi inspirada, né, fortemente inspirada, é que, diferente de algumas regulações que dizem como você deve proteger, PCI, né, no meio de cartões de pagamento, de cartões de crédito principalmente, atua dessa forma, dizendo o que você deve fazer, LGPD, GDPR não falam isso. Ela fala assim, olha, você tem que garantir a segurança, a privacidade desse dado. Como? Isso é um problema seu. Se houver o vazamento, ou seja, invista em segurança, invista em controles e, se for o caso, não tenha o dado, né? Se você tiver o dado e ele vazar, você tem que ter um processo de resposta a incidente, você tem que responder rapidamente, você é responsável por aquilo. Você vai ser responsabilizado por aquele incidente. Então, o esforço e o peso que isso traz para as companhias e para as áreas de segurança, mas não só para as áreas de segurança, para a organização como um todo, é muito grande. Por isso que a gente precisa, de fato, de soluções aí como o QRadar, que atua nessa visibilidade abrangente, não é só as ferramentas de segurança, é sobre logs das mais diversas origens, flows de rede também, porque muitas vezes a informação não está em log, a informação não se produz logs, mas os flows de rede nos dão essa visibilidade para detectar o incidente que está acontecendo. E depois eu preciso entender esse incidente nessa investigação, como o Denis falou, e responder de forma apropriada. Eu não consigo responder um incidente que eu não entendi direito. Eu preciso entender esse incidente. Nessa investigação, eu preciso entender que aquele incidente, calma aí, é uma ação maliciosa do usuário ou é um malware atuando numa máquina comprometida? O usuário, ele é o ator malicioso ou ele é a vítima daquele incidente? É aí que tem que ter tecnologia com inteligência para não perder tempo nesses falsos positivos, né? Eu acho que quem está ouvindo a gente, ouviu muito o que o Denis e o Cláudio estão falando, está pensando assim, caraca, tô ferrado, né? Porque, enfim, como que eu orquestro tudo isso e gerencio tudo isso, né? O que a gente vê muito, e aí acho que a gente pode falar um pouquinho, o Cláudio vai mostrar mais para frente, dentro da tecnologia tem muito aqueles dos apps, né, que a gente chama. O Max, que está aqui, do time de pré-vendas, estou vendo aqui, está participando, a gente fala muito sobre isso, que assim, galera, muitas vezes a gente vê do cliente e fala assim, cara, eu quero monitorar tudo. Pega todos os logs. Daqui X milhões de GPS, eu quero monitorar tudo. Aí quando você vai ver, porque na cabeça dele cara, se eu trouxer todos os logs, eu vou conseguir ver tudo. E muitas vezes ele não sabe nem o que ele quer ver. Aí ele fala, não, eu quero um dash lindo, maravilhoso na minha parede lá para eu ver o que está acontecendo. Legal, mas o que você quer ver? Ah, não, quero ver os logs. Legal. Aí o que eu acho que o QRadar traz uma inteligência, né? Tanto a questão dos casos de uso, né, que ele já traz lá nos apps e tudo mais, a questão da experiência do EBA, né, que você comentou, né, monitorar ali o usuário, isso é muito importante para poder tirar esses falsos positivos que o Cláudio comentou aqui. Mas um negócio que eu acho fantástico dos apps, né, que parece ser fácil, tá, pessoal? Sempre fala que parece ser fácil, tem toda uma inteligência por trás, obviamente, é justamente, por exemplo, eu tenho o fornecedor tal lá, o Firewall XPTO, o IPS XPTO, o Endpoint XPTO. Já existem aplicativos, a IBM tem diversos, eu não sei o número exato, o Cláudio depois pode falar se a gente está falando de alguns, ou de milhares, ou centenas, enfim, onde a gente pluga aquilo e ele já conecta na solução e traz os logs que são necessários para que ele faça o correlacionamento e já traz a inteligência para você ali, já traz o dash lindo e maravilhoso para você. Ou seja, muitas vezes o que a gente vem falando muito para os clientes deixa a gente entender o que você tem do outro lado e não simplesmente fala assim, olha, aqui são X mil EPS. Cara, deixa eu entender. Porque muitas vezes a questão, acho que é um ponto que o Cláudio comentou aqui, não está nem ligado muito aos EPS, galera. Muitos dos ataques, a gente está falando aqui, o tema hoje, né, é descomplicando ataques complexos.
Então, muita questão vem na questão do flow, que o Cláudio comentou aqui pra gente, cara, deixa a gente tentar pegar essas informações, e a gente ainda vê pouco as pessoas comentando e colocando essa frente da tecnologia dentro dos projetos. Parece besta, mas, puta, ajuda muito no descomplica do dia a dia, né? Então, assim, eu quis trazer essa ideia do app, porque a gente vem falando bastante sobre isso. A gente já tem um cliente, eu posso comentar ele aqui, o Leonel da IP, onde quando a gente começou a aplicar isso, ele veio de um CIEM legado, migrou para a IBM com a gente, e putz, ele fala, cara, a experiência que a gente tem agora, a velocidade que a gente tem da informação e o tempo de resposta, porque no final do dia a Red Belt tem que diminuir o tempo de resposta ao incidente, né? Eu não posso ficar ali dando um SLA, ficando horas tentando desmistificar um negócio, não. Então, assim, essa é uma frente que eu particularmente achei fantástica, não só essa, né? O Claudio vai mostrar pra gente aqui algumas outras questões, mas eu sempre fiz essa questão porque ajuda, galera, os clientes sempre perguntam pra gente, né? Em quanto tempo a gente começa a ter informação e tirar ganho da solução? Putz, cara, se você for num CIEM tradicional aí, começar a correlacionar log e tudo mais, eu vou te falar que vai demorar aí 1 ano para você começar a ver, e até mais, tá? Eu tô falando 1 ano aqui para não ser tão jogar tão para frente. Quando a gente fala dessas soluções que já estão encapsuladas, o Denis e o Cláudio podem me falar melhor, cara, conectou o negócio que traz informação online, ao vivo. Por quê? Porque tem toda uma inteligência por trás do que tem que correlacionar, que log tem que puxar. Quando a gente fala muito aqui da Ligiar de proteção de dados, galera, pense no seguinte, você está armazenando o log, naquele log tem informação sensível também. Então, assim, não adianta você puxar aquele monte de informação e manter aquilo para você. Existe um risco gigante aí também de vazamento de informação, né? Vamos lembrar, a gente fala muito sobre isso. Então, a gente tem que entender muito quais são os logs que a gente quer trazer para que a gente faça esse monitoramento, tá? Então, putz, eu super indico esses apps que trazem aí uma inteligência, uma velocidade no correlacionamento gigantesco. E vai muito no que o Denis comentou, né? Todos os pilares que ele comentou, a galera fala, putz, ferrou, vou sair aqui do webinar, por onde eu começo? Cara, comece ativando os apps. Com certeza, você vai ter muito ganho aí em cima do resultado, tá? Mas vamos lá. A gente está chegando aí aos 40 minutos, Cláudio. Manda. Antes só de mostrar alguma coisa aqui, essa ideia da solução trazer conteúdo, né? Ou seja, a solução ela não pode ser uma folha em branco no qual você começa a escrever, né? Tem uma solução ali e escreva tudo o que você sabe sobre que caso de uso você quer fazer. Você vai reinventar a roda, né? Tem muita coisa que é muito comum no ambiente. Se eu uso lá um Office 365, eu tenho casos de uso de segurança que podem ser trazidos de fora, no caso o QRadar já tem, e você citou bem ali o conteúdo que você pode instalar dentro do QRadar, voltados para Office 365, ou para AWS, ou para Azure, ou seja, são algumas tecnologias, alguns serviços que são até novos, até para o profissional de segurança, às vezes ele não sabe nem o que eu quero investigar de segurança, o que eu quero detectar, o que é importante eu detectar do ponto de vista de um incidente de segurança numa AWS, numa Azure. E o QRadar já tem conteúdo pronto para isso. Você baixa esse conteúdo. Então, isso acelera muito o tempo de detecção. Primeiro que eu trago aquilo, eu já trago não só o log, mas eu também trago a inteligência de o que olhar naquele log. Claro que eu posso aprimorar, eu posso modificar, eu posso criar meus casos de uso personalizados, mas eu já tenho esse tipo de conteúdo disponível dentro do QRadar, como solução de CIEM, para ter essa visibilidade, essa detecção de incidentes. Isso faz uma diferença imensa. Só completando o que o Claubert falou, esses apps que você mencionou, Gustavo, qualquer um que está aqui nos assistindo pode ir no nosso site e verificar o que nós temos de conteúdo lá. É só buscar IBM App Exchange, que vai cair dentro do noso marketplace de apps, para ver a quantidade e a qualidade das apps. São mais de 260 apps que foram criadas, estão disponíveis. Excelente. Todas elas validadas pela IBM, ou seja, por que a IBM valida aquilo? Por questão de estabilidade de código, look and feel, né, a questão da aparência, para ficar de acordo com a interface gráfica do produto, né, se ela entrega aquilo que ela promete, né, se ela não tem ali problemas de funcionamento, de usabilidade, coisas do tipo. Mas o que eu acho que é mais interessante dessas apps é a questão relacionada a quem desenhou essas apps. E se você olhar lá, você vai ver nomes de grandes fabricantes de segurança, como Checkpoint,
Palo Alto, Cisco, McAfee, Symantec e por aí vai. Empresas, grandes players de tecnologia que desenharam, escreveram essas apps para o QRadar. Ou seja, é a preocupação dessas empresas que, quando um cliente deles, que utiliza a tecnologia deles, estiver integrando logs de tecnologias desses fabricantes com o QRadar, que eles possam extrair a melhor informação possível, as melhores regras, os melhores dashboards, enfim, possam ter a melhor integração que possa ser feita entre essas duas tecnologias. Que esse é um dos grandes desafios na hora de você montar a sua estratégia de visibilidade, de centro de operações de rede, é como é que eu integro essas fontes? A maneira como eu estou fazendo está correta? Eu estou extraindo o melhor que existe dessa integração? Então, nada melhor do que o próprio fabricante, né, como se fosse uma chancela do próprio fabricante falar, essa é a minha recomendação que eu tenho para que você faça essa integração. Você pode customizar, você pode fazer alterações, né, mas ele já te dá muito mastigado já o que você pode fazer. E voltando ao tempo, só uma questão sobre a parte de gerenciamento de ameaças, uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar do QRadar, e isso, obviamente, ela vai ajudar muito no dia a dia da operação, né? Vai fazer com que, por exemplo, a operação da Red Belt seja mais eficaz no processo de detecção de ameaças, de resposta a ameaças. É a questão, e principalmente olhando para o tema de ameaças avançadas, né, onde você tem ali o detalhe do detalhe. Se às vezes você perder uma informação, por menor que seja, você pode perder um ataque inteiro, né? Você perdeu aquela dica ali que te daria um start para você começar a identificar uma ameaça mais complexa. A chance de você perder aquilo no meio de milhões, bilhões de eventos é muito fácil. Então, uma das coisas que o QRadar faz, que é um grande diferencial, que ajuda no dia a dia da operação, é essa questão de agrupar eventos relacionados entre si, né, encadear o acontecimento desses eventos para que o analista possa interpretar isso de forma rápida e com foco adequado. Ou seja, imagina que um ataque, né, tudo que foi envolvido no ataque, foram registrados ali pelo CIEM 50 mil eventos ao longo de 3, 4 dias de ataque, né? Como é que um analista consegue analisar 50 mil eventos isoladamente e saber exatamente o que aconteceu em cada etapa ali, separar o joio do trigo e falar, essa informação é que eu estou procurando, essa informação é que eu preciso. É esse tipo de capacidade que o QRadar tem, de saber, olha, dentro desses 50 mil eventos, aconteceu isso, nessa ordem aqui. Se você quer investigar os eventos em detalhes, está aqui o link, você clica lá, ele vai te trazer todos os eventos listados e filtrados. Então, com isso, o analista ele consegue identificar uma ameaça mais rapidamente, ele consegue ver o impacto que isso está gerando dentro do ambiente, né, severidade, criticidade, né, a magnitude disso tudo com relação ao incidente, ou seja, qual é o grau de importância que isso tem para mim, definido através do quê? Quais são os ativos de informação mais importantes para a minha empresa, ou seja, qual é a minha estratégia de proteção, né? Por que o servidor que mantém ali a base de dados do meu ERP, ele é mais importante do que o servidor que controla o acesso físico ao prédio, por exemplo, onde as pessoas batem o crachá de manhã na hora de entrar na portaria, né? As informações são diferentes, então a classificação de informações que tem ali, elas têm uma maior importância para o seu negócio. Então você consegue definir essa estratégia dentro do CIEM e com isso você consegue otimizar, priorizar alertas em cima do que é importante para você, esses alertas, o que contém dentro deles, ou seja, essas ofensas, o que existe dentro dessas ofensas que é importante para mim, de informação. Eu preciso investigar com mais detalhes para enriquecer, através do uso da inteligência artificial, por exemplo, para qualificar melhor um tipo de atividade suspeita, saber que tipo de campanha de ataque é aquela, quais são os indicadores de comprometimento envolvidos, qual é o grau de toxicidade disso para o meio ambiente. Tudo isso faz parte dessa jornada de gerenciamento de ameaças, né? E aí você entra com a parte de resposta a incidentes de segurança. Então, esse eu diria que é um dos grandes diferenciais da tecnologia hoje, sem, né, esquecer que nós passamos aí por cloud, por User Behavior Analytics, né? É um produto que pode trabalhar, por exemplo, em ambientes de multi-cloud. Eu posso ter uma solução totalmente híbrida, né? Ou seja, no caso do escopo de monitoramento aí que a Red Belt oferece, você pode monitorar de dentro das premissas do próprio usuário. Se ele estiver usando serviços de nuvem, dos grandes players de nuvem, você pode colocar
coletores para receber informações desses ambientes, trazer tudo para um ponto central de correlação e ter visibilidade completa sobre o ambiente. Vamos ver um pouco disso funcionando, Denis? Isso que eu ia comentar. Vamos lá, amigo, vamos para a prática. A galera tá louca para ver aqui a carinha, como isso funciona. Vocês estão vendo a minha tela? Vamos sim. Tá bom, galera, até abrindo aqui, se alguém tiver alguma pergunta, a gente tem um chat aqui, tá? Por favor, fiquem à vontade para a gente aproveitar essas duas feras aqui que conhecem muito aí das soluções, tá? Então, fiquem à vontade aí em perguntar. Então, tá bom. Vamos lá. Gente, mostrar um pouquinho aqui do QRadar para você. Aqui a gente está vendo uma das aplicações do QRadar, que é o Pulse, é o nosso dashboard. Ele tem sido aprimorado com uma frequência absurda. E antes até de falar do Pulse e das aplicações, aquilo que o Gustavo tinha comentado, a gente tem uma série de aplicações aqui no nosso portal de aplicações e conteúdo também, então conteúdo aqui para Windows, conteúdo para aplicações, o próprio Use Case Manager, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, teve um update, eu não atualizei, não estou nessa última versão, os updates são muito frequentes aqui nas aplicações, nos conteúdos, então são conteúdos que você baixa, e os conteúdos, as regras de correlação, manutenção de regras, são gratuitos, você não tem custo adicional para isso. Isso é uma característica bem forte na nossa solução, assim como ter regras que mostram, por exemplo, as ofensas. Então, eu tenho aqui mostrando que eu tenho ofensas de magnitudes mais elevadas, alta magnitude, são 16 ofensas. Aqui eu tenho no mapa aqui mostrando origens, eu tenho IPs acessando meus recursos aqui a partir da China, a partir da Austrália, mas são IPs que são, de alguma forma, maliciosos. Mas eu vou focar em algumas características bem marcantes aqui do QRadar na detecção de incidentes. Então, a gente tem aqui uma série de funcionalidades, eu não estou nem mostrando todas. Aqui a gente está vendo nossa aba de ofensas. O que é uma ofensa dentro do QRadar? Né? O termo muitas vezes não é bem compreendido. Uma ofensa é um ou mais incidentes correlacionados, isso que é uma ofensa. Então, nesse caso aqui, eu tenho vários incidentes. Então, cada linha dessa descrição aqui é um incidente. Eu tenho várias falhas de autenticação em Windows, repetidos. Foi precedido por um outro incidente, múltiplas falhas de autenticação a partir do mesmo destino. Foi precedido por uma atividade suspeita, um probe, talvez aqui seja um probe de usuários, foi detectado, precedido por uma grande transferência de dados para fora da rede. E aqui a gente tem uma diferença grande. Esses 3 incidentes aqui, e aí eu vou dar um spoiler aqui para vocês, isso aqui é detectável a partir de logs de rede, logs de infraestrutura, logs de Windows, logs de Firewall, o que quer que seja. Mas aqui não. Aqui eu tenho um tipo de informação que tipicamente você não tem em logs, você tem em flows de rede. E essa é uma característica muito marcante no QRadar, que ele não só monitora logs de infraestrutura, logs de ferramentas de segurança, mas também monitora flows de rede. O que é um flow de rede? É aquela conversa que o seu switch pode monitorar para você e te dar essa informação. É um NetFlow, SFlow, JFlow, dependendo do fabricante de infraestrutura de rede, ele te dá isso, ou no caso da AWS, a AWS também suporta VPC Flow, tudo isso aqui vai redundar em uma atividade de rede monitorável com regras de correlação com casos de uso default. Esses aqui são todos casos de uso padrão do QRadar, detectando aqui um incidente que nos parece já digno de ser investigado. Dentro de uma investigação, a gente pode olhar os logs em detalhes, né? Então, aqui o Denis tinha comentado da gente olhar essa investigação, e acho que essa janelinha adicional não está sendo mostrada aqui. Eu vou compartilhar meu desktop inteiro, só um minutinho. Ok, agora vocês estão vendo. Está abrindo aqui ainda a lista dos eventos.
Enquanto ele abre ali, eu vou passando por algumas outras funcionalidades. Então, aqui a gente tem uma série de funcionalidades. Aqui a gente está vendo um incidente detectado, uma ofensa, né? Na verdade são vários incidentes detectados. E por que eles estão juntos aqui? Esse encadeamento de incidentes, eles todos têm uma mesma origem. Isso, ou o mesmo IP de origem, nesse caso. Poderia ser o mesmo usuário, poderia ser o mesmo destino. O tipo da ofensa aqui, ela é baseada no IP de origem. Isso faz com que o analista ganhe tempo no entendimento desse incidente, né, desses vários incidentes, porque às vezes o ator num ataque complexo, ele executa várias ações diferentes, e isso faz com que aquele incidente exija ali um trabalho mais intenso. Então aqui a gente tem acesso a diversos, foram 895 eventos diferentes, e aquilo que o Denis tinha falado, da gente poder olhar isso de forma muito mais macro, mas sempre podendo aprofundar, sempre podendo entrar no detalhe. Eu posso ver todos esses 895 eventos agrupados em pouco mais do que a gente vai ter aqui daqui a instantes, uma meia dúzia de diferentes tipos de eventos, aí uma falha de autenticação, uma autenticação com sucesso, então aqui foram 20 eventos diferentes, aonde eu tenho aqui o firewall permitindo um acesso. Por que isso aqui faz parte? A gente vai investigar com mais detalhes daqui a pouco. Uma falha de autenticação, olha só, tinha uma quantidade muito grande de falhas de autenticação em 711 contas diferentes. O nome do usuário aqui já não é um só, então são vários, ele já mostra aqui que são múltiplos usuários, 711 diferentes usuários, eventos do firewall permitindo acesso para um IP específico aqui do Brasil. Então, a gente poderia olhar aqui com mais atenção. A grande transferência de dados para fora da rede, isso aqui já vem a partir da regra de correlação do QDAP, esse IP do Japão. Então, tem uma série de visibilidades que a gente já consegue ter uma noção, o usuário tendo falhas de autenticação, o próprio UBA mostrando aqui já eventos do próprio User Behavior Analytics, mostrando que teve uma tentativa de força bruta em cima de contas. Então, só isso aqui já dá uma percepção bem clara de que a gente tem um incidente que vale uma investigação. Só que a gente pode acelerar mais essa investigação à medida que a gente usa, por exemplo, o Watson para cybersecurity, acelerando essa investigação. Então, deixa eu voltar aqui um passo na análise do Watson. Acho que o legal ali que você mostrou, Cláudio, é a facilidade de você poder analisar, né? Então, você imagina ali, ciências normais, enfim, aquele monte de dado caindo, você tendo que ver e entender o que está acontecendo. Ali traz você rapidamente, resumindo ali em 20 linhas, foi o que você comentou, né, os incidentes, e trazendo, cara, é isso, você vai clicar, você entende de onde está vindo, enfim. É essa velocidade, galera, que a gente fala bastante, que a gente diminui o tempo de resposta ao incidente, né? Então, ou seja, a gente conseguir atuar para que a gente, enfim, paralise ali um vazamento ou o que estiver acontecendo, né? Isso. E aquele incidente, ele não tinha ali um log diretamente de um antivírus mostrando, mas pelos IPs que o usuário tentou acessar, aquela filtração de dados para aquele IP do Japão e tudo mais, o Watson já vai analisar aquilo tudo, mostrando, falando assim, olha, eu analisando esse incidente, eu também conectei com outros indicadores de comprometimento que eu conheço associados àquele IP que foi acessado, aquela URL. Eles foram encontrados localmente, ou seja, eles fazem parte desse nosso incidente? Foram encontrados localmente. Mas tem alguns outros, eu trouxe hashes de arquivos que eu já vi associados a esses endereços IPs. Isso aqui é uma inteligência, uma aceleração dessa interpretação do incidente, que o Watson vai trazendo e vai, esse IP aqui eu achei localmente. Isso aqui é a primeira vez que eu vejo nesses logs do QRadar. Esse aqui também. Então, ele já traz para a gente, inclusive, uma interpretação, falando que, encontrei, isso aqui parece ser associado a algum vetor de malware, relacionado a algum desses aqui. Como não tinha mais detalhes, ele, parecia alguma dessas famílias. Isso aqui, primeiro, já tira aquela ideia inicial de que pode ser uma ação maliciosa do usuário. Pelo visto, é uma ação, o usuário foi comprometido, a máquina dele está agindo de forma maliciosa na rede, mas não é a pessoa diretamente. Então, aqui o usuário, nosso usuário principal,
ele provavelmente ele é uma vítima do processo. E Só um daquilo pouco que o... de comentar aí, Cláudio, desculpa te interromper, o insight que foi... Pessoal, isso aí é inteligência artificial trabalhando, utilizando processamento de linguagem natural para escrever uma frase para o analista de segurança. Isso não é o QRadar que fez isso. Quem fez essa frase, escreveu essa frase, foi a inteligência artificial do Watson, em linguagem natural, utilizando e interpretando os elementos que foram encontrados na rede para gerar o insight, ou seja, olha, isso foi o que eu encontrei nessa investigação, né? Então, isso ajuda o usuário a tomar um ponto de partida para entender melhor o que está acontecendo e poder responder de maneira mais adequada. Isso nunca será a resposta definitiva, né? Ou seja, é o que ele encontrou sobre o que foi coletado até então dessa ofensa. E às vezes, muito bom você tocar nisso, Denis, às vezes o que vai acontecer é falar assim, olha, do meu ponto de vista, o Watson for Cybersecurity, eu não achei nada aqui. Isso aqui não parece ser nada relevante. Né? Ou seja, ou no caso desse, como esse caso aqui, olha, isso aqui é um incidente, tem um malware associado aqui. Algum desses aqui. Não tive mais detalhes nos logs, nas informações, nos flows, para apontar claramente qual é, mas é um desses aqui. Isso aqui já direciona o esforço de resposta grandemente. E toda aquela questão do mapeamento do MITRE ATT&CK, onde eu tenho fases e técnicas diferentes empregadas, eu tenho alguns logs, alguns flows que fazem parte do acesso inicial. Eu tenho alguns flows, alguns logs que fazem parte da exfiltração de dados, que vão apontar a exfiltração de dados, ou seja, exfiltração, para quem não conhece o termo, significa quando alguém pega algum dado interno e indevidamente extrai eles, joga eles para fora da rede, está vazando esse dado. Tá? Então, eu vou conseguir mapear dentro dos meus logs, dos meus flows, quais deles apontam para a exfiltração de dados. Isso faz com que a resposta incidente tenha que atuar, por exemplo, para bloquear esse acesso, sabendo que talvez eu tenha algum vazamento de dados. E a gente consegue ver também o relacionamento entre esses componentes, esses vários indicadores de comprometimento entre o usuário, de forma gráfica também. Então, isso também ajuda a gente a entender melhor que a nossa máquina original aqui, onde a gente tem um acesso, esse acesso com essa linha verde significa que o acesso aconteceu, o nosso firewall permitiu o acesso a esse IP, e esse IP é um IP com uma preocupação média, a partir da análise do X-Force, e qual é o papel dele nesse incidente? Ele é um dos IPs de Command and Control. Então, ele faz parte dentro da estratégia, dentro das táticas e das técnicas empregadas no MITRE ATT&CK, ele está classificado como Command and Control, e ele é um IP que o X-Force já tem como reputação de ser um Command and Control de botnet. Então, você percebe que isso acelera muito a interpretação do analista à medida que ele vai entendendo aquele incidente. E esse outro IP aqui, o usuário tentou acessar, esse aqui já é um IP crítico, e atuou tanto na exfiltração, acho que é aquele IP do Japão, se eu não estou enganado, exfiltração faz parte aqui, isso, exatamente, aquele IP do Japão, ele já está categorizado como spam e bot. Então você vê que a ferramenta precisa apoiar o processo de resposta a incidente. A gente, claro, não tem tempo de explorar em detalhes, a gente está até estourando um pouquinho o nosso tempo, mas como é que eu respondo esse incidente? Então, o próximo passo eu já fiz isso antes, eu já escalei esse incidente para ser tratado dentro do Resilient. O Resilient é a nossa solução de SOAR, ou seja, Security Orchestration, Operation Automation Response, onde eu vou orquestrar o processo de resposta a incidente. Então, aqui eu já trouxe toda a descrição daquele incidente como o nome do nosso incidente, e eu tenho uma série de tarefas a partir de um System Intrusion, mas eu já vi que é um malware, então eu vou mudar aqui, não vou mudar, eu vou acrescentar, dizendo que esse incidente aqui, ele também é do tipo malware. Isso significa, vou assumir aqui que a gente já confirmou que a gente teve um incidente maior.
uma das coisas interessantes do Resilient é que a parte do A, né, o automation, ele faz com que o nosso processo de resposta ele possa ter partes automatizadas. Então, quando eu modifiquei aqui, dizendo que o tipo de incidente ele é de malware, a gente teve mais tarefas, tenho mais ações a serem executadas, algumas delas eu posso automatizar. E uma das coisas que o nosso incidente trouxe era o nome um artefato, era o nome do usuário, o Homer. Só que quando eu adiciono um artefato, quando eu adiciono um dado novo dentro do Resilient, eu posso automatizar algumas tarefas. E uma delas aconteceu aqui há um tempo atrás, logo que o incidente foi escalado. Então, o artefato Homer foi adicionado e a integração fez o quê? Ela buscou no AD informações sobre esse usuário e ela colocou uma anotação. Qual foi essa anotação desse incidente? A severidade do incidente foi elevada para high, e o nosso incidente está high, originalmente ele não era, ele estava como medium, porque o usuário executivo é parte do incidente. Então, isso foi uma parte automatizada dentro do nosso playbook, do nosso workflow, aonde o nosso incidente, por uma característica como um usuário que faz parte desse incidente, por exemplo, é um usuário que é executivo, calma aí, o risco desse incidente comprometer dados mais sensíveis da empresa é maior porque esse usuário tem acessos privilegiados, porque ele é um usuário executivo. Então, é importante, eu já escalei, aumentei a severidade automaticamente desse incidente. Esse é um ponto legal, Robert. Desculpa te cortar, esse é um ponto legal que a gente vem discutindo muito com os clientes. Os clientes falam assim, poxa, legal, tô no incidente ali, mas, aquele servidor, aquele sistema é muito mais crítico para mim do que, enfim, isso que está falando. Então, aqui, galera, a ferramenta quando aquilo acontece, ela já categoriza isso e traz uma visão aí de um incidente extremamente preocupante para a sua organização. Então, esse é um pouco aí da automatização, né, que você comentou. Automação. Eu sempre advogo que a automação, enquanto importante, a gente não pode pensar nela como uma panaceia, ela não veio para fazer a resposta do incidente sozinha, né? Mas toda aquela tarefa que é mais demorada, que é mais trabalhosa, que pode ser automatizada, porque ela é repetitiva. Eu sempre, toda vez que eu respondo um incidente daquele tipo, eu preciso fazer isso. Toda vez que eu pego um IP de um malware, eu preciso analisar aquele IP. Então, eu poderia pegar aqui, voltando lá no nosso incidente, eu poderia pegar aquele IP do Japão, por exemplo, e colocar ele como um artefato do nosso incidente. Acho que ele não está aqui na lista diretamente, mas eu poderia pegar aqui um IP qualquer aqui do nosso incidente. Vou pegar esse aqui como um exemplo. Eu poderia adicionar ele ao Resilient como um artefato. Esse foi o exemplo que você deu ali do nome, né, de uma pessoa do alto escalão da empresa. Se a gente conectar isso na nova lei aí, enfim, algum tipo de informação sensível e tudo mais, ele já plugaria e traria isso também como um incidente high para a gente, né? Que bom que você lembrou disso. Aqui a gente tem um menu chamado Breach, que quando está em português, o Resilient tem interface em português também, mas o meu browser está em inglês, então ele mostrou em inglês. A gente tem a parte de brechas, ou seja, de vazamentos. Eu posso indicar para o dentro do meu incidente, falar assim, tive dados pessoais envolvidos? Sim. Os dados estão encriptados? Não. Vou assumir, já que eu fiz a investigação, né, segui as tarefas que eu acabei não mostrando ainda, e isso aqui pode ser, sim, posso enfrentar problemas com isso aqui. Que tipo de dados? Dados de contatos, dados de informações, dados de identificação e dados financeiros. Tá, legal. Da onde? Do Brasil. Do Brasil significa que a gente tem aqui uma legislação chamada LGPD. E quando eu tenho, dentro da parte de brechas de vazamento de dados, dentro do incidente, eu indico que eu tenho vazamento de dados, então significa que eu terei que notificar, por exemplo, os indivíduos afetados, eu vou ter que notificar a Autoridade Nacional de Dados Privados, de Proteção a Dados, porque o Resilient, ele é ciente da LGPD. Então, nas tarefas, eu vou rapidamente passar aqui nas tarefas, eu tenho várias fases. Tem a fase inicial, de triagem do incidente, entender se o incidente
real. Vou aqui completando as tarefas, e à medida que eu vou completando as tarefas, a nossa barrinha de tarefas vai sendo completada. Algumas dessas tarefas podem ser automatizadas, então eu posso deixar o próprio Resilient fazer a execução da tarefa, e ele somente coloca o resultado e marca ela como executado, mas eu vou pular logo, fazer um fast forward aqui para aonde eu tenho aqui, por exemplo, investigar a exposição de dados privados, notificar a autoridade de dados do Brasil, baseados na LGPD. Então, eu tenho notificar os usuários afetados. Olha só, a LGPD impõe algumas obrigações, e aqui a gente está falando muitas vezes que ele vai trazer informação do decreto associado, aqui ó, o decreto do presidente Bolsonaro de dia 21 de 1º de agosto de 2021, de 2020, aliás, 16 de agosto de 2020. Então, você tem uma série de ações que, às vezes, como eu falei no começo, extrapolam a área de TI. Então, envolve áreas de negócio, envolve a área administrativa, envolve a área jurídica. Isso aqui vai apontar, vai ajudar com que a área de segurança não atue apenas tecnicamente, mas atue de forma ampla e abrangente num incidente que tem um vazamento de dados. Literalmente dá a resposta completa ao incidente, né? Ele te explica ali o que você deve executar para responder aquele incidente, não simplesmente, beleza, vazou, fecha o incidente lá que teve um vazamento. Não, ele vai falar o que tem que fazer. Poxa, gente, infelizmente teve vazamento de dados. Não, a ideia é tratar de forma completa. E aí também tem um ponto, Gustavo, que é o seguinte, você viu ali, né, dá para ver ali que você pode designar o owner da tarefa, ou seja, quem é o responsável, né, quando a gente fala de orquestração de pessoas, você delegar isso para as pessoas corretas, né, colocar prazos, ou seja, você não pode negligenciar o processo, você tem um prazo para comunicar isso, então você coloca dados, né, para que isso seja cumprido, e mais importante, né, a ferramenta, ela comprova que você executou um plano de resposta a incidentes. Se algum dia vierem, por qualquer motivo, requisitar uma auditoria sobre o teu processo, você tem como documentar. Tem um histórico. Foi seguido dessa forma. Então, você não negligenciou o processo, você não negligenciou a lei. Né? Então, você tem como documentar isso também. Isso. Olha só que legal. Bem nesse aspecto aqui dos casos da LGPD, as tarefas específicas da LGPD já vieram com prazo. Assim que eu marquei, ela já colocou, carimbou aqui um prazo automaticamente. Olha só, você tem, acho que é meu calendário aqui, até o dia 8/10 para responder isso daqui. Esse daqui, ó, o prazo está mais curto, né? Até o dia 24 hoje, você tem até o final do dia de hoje para completar essa tarefa aqui. Então, você vê que isso aqui já é automatizado dentro da ferramenta também, esses prazos. E, claro, você pode ter playbooks específicos para cada caso. A ferramenta é extremamente customizável para você fazer o seu playbook. Esses dias eu fiz um com foco em gestão de crise. E se houver uma greve dos funcionários da empresa, como é que ficam os dados? Ou seja, eu consigo trabalhar em outros aspectos, em outros tipos de incidente, não só incidente, mas, claro, a ferramenta já está preparada para atuar nesses outros incidentes de cybersecurity. Uma vez que eu encerro aquele incidente, resolvi todo o incidente, fiz as investigações, fiz as respostas, bloqueei os IPs, eventualmente, digamos que eu quisesse bloquear aqui, por exemplo, poderia ter uma tarefa aqui, deixa eu voltar lá no meu artefato, poderia falar assim, bloqueia esse IP com o botão direito aqui, por exemplo, eu não tenho aqui agora uma integração desse tipo, mas bloqueia esse IP em todos os meus firewalls. Quais são os firewalls? Eu tenho um Palo Alto, eu tenho uma série no roteador Cisco, eu tenho um Access Group na AWS e na Azure. Bloqueia todos ao mesmo tempo. Eu não preciso abrir 4 consoles diferentes ou 3 consoles e uma linha de comando. Faça todos ao mesmo tempo. Essa integração já foi previamente criada e adiciona esse IP, não esse IP aqui interno, mas o IP externo, dentro de um reference set do QRadar para futuras detecções, ou seja, eu quero modificar isso dentro continuar monitorando esse IP mais detalhadamente dentro do QRadar. E uma vez que eu encerro esse incidente, ele vai também, como essa comunicação resolveu? Sim, digamos que resolvi, investiguei e resolvi o incidente.
esse incidente que estava conectado àquela ofensa, a ofensa 98 lá do QRadar, ela vai ser, aquela ofensa também vai ser marcada como encerrada, ou seja, você resolveu, eu não preciso gerenciar a ofensa sobre dois consoles, embora aqui eu investigue, mas a ofensa ela vai ser daqui a pouco fechada aqui dentro do QRadar também. Então, como um panorama rápido, né, como eu falei, a demo, a gente falou de 15 minutos, já foi 25, só falando da solução. Um ponto legal, que acho que, voltando no tema, né, desmistificando ataques complexos, não só tecnicamente, né? Acho que esse é um ponto muito importante. A ferramenta, ela traz aí uma inteligência para dentro das empresas, de como você deve seguir ali, né? Enfim, qual que é a metodologia, né, a ser seguida num tipo de ataque. Isso é muito importante, pessoal, para que a gente saia do tecnês, né, e leve para os executivos, para o board, enfim, respostas em cima daqueles ataques, né, para que eles estejam pautados aí, até se necessário, legalmente aí, né, para algum tipo de incidente e tudo mais. Pô, show de bola. Eu acho que deu para apresentar bastante aí, enfim. Tem muito mais, né, Cláudio? Se a gente falar assim, putz, cara, a gente podia ficar aqui o dia inteiro mostrando cases e mais cases aí de soluções. Falar por muitas horas aí. E esse é um ponto que eu deixo em aberto para vocês, enfim, estou acompanhando aqui a galera que está online ainda, tem muita gente aí que está acompanhando. A gente deixa aberto, pessoal, para a gente também, enfim, poder apresentar isso para vocês. A gente tem nosso time de especialistas aqui também, que conta muito com o time da IBM, para a gente poder fazer alguma demo específica, tirar algumas dúvidas, enfim, contem com a gente. Eu vou abrir aí 5 minutinhos para não, enfim, atrapalhar ainda mais o tempo de vocês aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui direcionada, uma pessoa comentou aqui, putz, o Fernando comentou, né, rapaz, ferramenta sensacional, e ainda nem estou vendo tudo que ela é capaz de fazer. Exatamente, tem muito mais, tem muita coisa que a gente pode trazer de proveito da solução, tá? Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer. Denis, Claubert, quer enfim, fazer algum comentário final, até para a gente poder liberar a galera? Assim, o comentário que eu quero fazer é, obviamente, falando da tecnologia, né, porque a IBM está aqui justamente suportando a Red Belt com esses produtos, é mostrar como tudo isso é muito integrado, né? Não é uma coxa de retalhos, né? Não são coisas ali que foram simplesmente colocadas ali uma do lado da outra, elas realmente conversam entre si, tem bidirecionalidade, né, de troca de informações. Foi pensado justamente nisso, né, facilitar a vida da área de operações de segurança, quebrar um pouco da complexidade do tema, sem tirar, obviamente, a capacidade tremenda que o produto tem, né? Ou seja, não é porque... Profundidade, né? Não é porque é mais fácil que deixa de ser profundo. Exatamente. Então, assim, o Claubert mostrou ali algumas telas, né? Obviamente, tudo ali está conectado, né? Requer ali uma preparação por baixo de tudo isso, mas realmente você vê que ali, em nenhum momento ele usou linha de comando, scripting, nada, né? Ou seja, cliques de mouse praticamente com user-friendly total, né? Exatamente. Então, assim, isso que é o bacana da ferramenta, né? O poder que ela tem de te trazer a informação na ponta dos dedos aí para você poder começar a responder mais rapidamente. O Márcio fez uma pergunta... Isso que eu ia comentar. Você viu aí, Cláudio? Manda bala responder para o nosso amigo. O Márcio fez uma pergunta aí se a integração com o Watson é nativa. A integração com o Watson é um produto da IBM muito complexo e treinado para vários assuntos, né? Ele foi treinado para cybersecurity. Então, o Watson for Cybersecurity, ele é sim uma integração nativa do QRadar com o Watson for Cybersecurity, mas ela é opcional. Você pode não ter essa funcionalidade, ela é ofertada como um componente do QRadar nativo, uma aplicação, sim, nativa, já tem vários anos que a gente tem essa integração, mas ela e vários componentes do QRadar conversam entre si com relação ao Watson. Então o UBA usa o Watson, os detalhes da investigação do Watson podem ser enviados para o Resilient, então o Resilient também vai usar essa informação que o Watson trouxe, e sim possui custo. É um opcional que possui um custo que você tem que avaliar se você quer utilizar ou não, mas o trabalho dele é acelerar e trazer um pouco até de maturidade, né? Assim, eu já ouvi algum cliente falar assim, mas para usar o Watson eu precisaria ter maior maturidade no uso
do QRadar. Muitas vezes vai ser exatamente o contrário, porque eu tenho menor maturidade no uso da solução ou até do meu time, o Watson vai ajudar a trazer mais maturidade para entender aquele incidente, entender se ele é um incidente, por exemplo, feito por um malware, ou se é um incidente por um usuário que está usando mal a minha infraestrutura, os meus recursos. Então, o Watson vai ajudar nisso também. Tem uma pergunta do Fernando aqui também, esse é o endereço, o Fernando Cavalcante. Meu amigo, o time vai entrar em contato com você, tá? O time comercial nosso aqui, para a gente poder entender depois e entrar um pouquinho mais no detalhe com você da solução e tudo mais, entender como que a gente pode demonstrar isso no seu ambiente, enfim, as possibilidades disso, tá? Contem com a gente aí. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Enquanto o pessoal responde aqui, Denis, Clabert, cara, agradecer de novo a presença de vocês. Eu acho que, foi sensacional a gente poder trazer para a galera a experiência de vocês que estão aí, né? O Denis atende Latam, então, houve um monte de coisa de tudo quanto é lado e poder dividir isso com a gente. Clabert, enfim, entende muito, conhece muito das soluções. Eu acho que isso ajuda bastante, né, a clarificar o pessoal. Muitos acham que é uma tela preta com um monte de comando e ferrou, né? Enfim, foi o que o Denis comentou, né? A solução, ela vem aqui para poder ajudar e facilitar, né? Se fosse para, de novo, a gente fala muito do tempo de resposta ao incidente, ou seja, a gente tem que facilitar essas configurações e tudo mais, né? Então, quero agradecer a presença de vocês. A gente está recebendo alguns feedbacks aqui, show, agradeço, ótima apresentação, enfim. Quero agradecer, galera, de novo, a gente tem as portas abertas, vocês que participaram, depois quem tiver dúvida, enfim, e quiser conectar direto, tá? Tô falando aqui por eles, mas quem quiser conversar, às vezes, com o Denis, com o Clauber, tirar uma dúvida e tudo mais, podem conectar com a gente faz essa ponte com eles, a gente está aí no dia a dia discutindo diversos projetos, então, assim, contem com a gente, espero que a gente tenha conseguido levar aí para vocês, foi uma discussão que a gente teve, né, não vamos abrir PPT, vamos lá mudar a cara a tapa, vamos, enfim, discutir e trazer a apresentação, trazer a ferramenta no dia a dia, então, acho que a gente tenha conseguido aí trazer um ótimo conteúdo, tá, pessoal? Uma última pergunta do Ricardo. Fez Isso, manda bala, meu amigo. Olá. O Denis tinha até falado, né? Uma característica do QRadar é que ele é multi-cloud, multi-tudo, no final das contas. A gente suporta ele instalado on-premises dentro do seu ambiente, pode ser ambiente virtual, dependendo do tamanho, às vezes pode ser appliance, pode ser numa nuvem pública, posso ter o QRadar operando inteiramente numa AWS, Azure, Google Cloud, pode ser também como serviço, pode ser SaaS, tem essa oferta também, então no final das contas a gente oferece todos os modelos possíveis, são viáveis. E queria deixar também disponível no LinkedIn, se você procurar lá por Claubert Hair, você vai achar possivelmente só um, então pode conectar. A IBM tem uns 350 mil funcionários, eu sou o único Claubert de 350 mil. Então... Fazendo só um comentário aqui, fazendo um jabá, Ricardo, a Red Belt possui, tá, o QRadar implementado numa nuvem, tá, numa nuvem pública. A gente hoje usa o Azure, tá, então a gente tem toda essa infraestrutura pronta, onde a gente monitora alguns clientes, tá, multi-tenant, a gente consegue ir e aplicar isso e apontar para o seu ambiente, tá? Obviamente tem aí a questão de instalação de nodes e tudo mais, tem uma infraestrutura bem pequena necessária no seu lado, normalmente uma máquina, 2 máquinas, depende muito da questão das localidades, né, que você atua, mas a Red Belt consegue trazer isso como serviço para você, tá? Então você não precisa fazer aquisição e tudo mais, você paga tudo isso como serviço em cima de GPS e tudo mais. Então o pessoal vai entrar em contato com você depois para poder entender um pouquinho da sua necessidade, mas sim, tem como a gente entregar isso para você como serviço, tá? Posso deixar um último recado aqui, Gustavo? Manda bala, meu amigo. Para quem quer ver mais das capacidades, né, enfim, foi perguntado sobre questão de POC, demonstração do produto, mas quem quiser ver o produto funcionando, mesmo que brevemente, existe um canal no YouTube de um funcionário da IBM chamado José Bravo. É só colocar lá, YouTube José Bravo. Ele tem mais de 600 vídeos publicados, a grande maioria só sobre QRadar. São vídeos curtos, de 5, 10, 15 minutos, fazendo várias integrações, vários casos de uso. Por exemplo, o mais recente vídeo dele aborda a questão do Zero Logon do Windows, tá? Como o QRadar consegue detectar a atividade de Zero Logon na infraestrutura. Então, é muito instrutivo, ele é bem didático, sem ser muito técnico.
e dar uma ideia de todo o potencial da ferramenta. E para aqueles que são mais geeks, que gostam aí de botar a mão na massa, nós temos uma versão para uso individual, chamado QRadar Community Edition, que qualquer um pode baixar para usar na própria máquina da sua casa, para fazer um laboratório, para brincar com o produto. Obviamente ele é mais restrito, né? Não tem todas as capacidades, mas é só buscar também, QRadar Community Edition, para também ter um pouquinho sentir o gostinho do produto aí também. Ok? Exatamente. Show de bola. Pessoal, então, brigadão, liberá-los aí, enfim, ficamos, acho que quando o assunto é legal e a gente traz um negócio legal, vai, né? É legal ver os clientes ainda todos online aí, mas enfim, agradeço mais uma vez a participação de todos vocês, pessoal, que separaram essa quase 1h30 aí para poder ouvir a gente falando um pouquinho sobre desmistificando ataques complexos. Denis e Claubert, cara, brigadão, acho que, enfim, a presença de vocês é fundamental para poder trazer aí a experiência de vocês, que com certeza é muito boa para o público que está aqui nos assistindo. Brigadão, contem com a gente e tamo junto, pessoal. Tchau, até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu, até a próxima. Grande abraço.